Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. O desespero tem um jeito particular de nos empurrar para situações que jamais imaginaríamos enfrentar. Eu, Gabriela, descobri isso da pior forma possível quando minha vida começou a desmoronar. Tudo mudou naquela quinta-feira há 2 anos, quando me vi cercada pelas paredes de vidro do escritório do Sr. Dantas, meu chefe, um homem cruel e arrogante que decidiu transformar minha demissão em um espetáculo público. Incompetente, irresponsável, as palavras dele ricocheteavam pelo escritório aberto enquanto todos fingiam trabalhar. Senti os olhares dos colegas alternando entre a tela do computador e minhas costas. Ninguém ousava me defender. Eu permanecia imóvel, engolindo o choro, como um animal acuado diante do predador. Dirijo uma empresa séria, não uma instituição de caridade, vociferou ele batendo na mesa. Não tenho lugar para funcionários que desaparecem constantemente com desculpas esfarrapadas. Minha mãe está com câncer terminal, consegui explicar com voz trêmula. Sou tudo o que ela tem. Preciso apenas de alguma flexibilidade temporária. Se eu pudesse compensar nas próximas semanas, não haverá próximas semanas para você, cortou ele secamente. Está demitida. Recolha suas coisas e saia. O mundo pareceu congelar. Não protestei. Seria inútil. Em silêncio, guardei meus pertences. Uma caneca desbotada, um porta-retrato com a foto da minha mãe e 2 livros gastos. Enquanto limpava discretamente as lágrimas, senti um toque leve no ombro. Era Eduarda, da contabilidade. Entre todos os colegas, apenas ela teve coragem de se aproximar. Esse homem não merece suas lágrimas, sussurrou, oferecendo-me um lenço. É um monstro insensível. Sabia que também estou saindo daqui? Na semana que vem, entrego minha carta de demissão. Que ele administre sozinho esse lugar horrível. Aquilo me surpreendeu completamente. Eduarda sempre parecia tão bem estabelecida, com suas roupas elegantes e ar de satisfação. Por que você sairia de um cargo tão bom? Perguntei, momentaneamente esquecendo o meu próprio drama. Eduarda sorriu, um sorriso carregado de segredos. Encontrei algo muito melhor, Gabriela. Algo que me dá liberdade verdadeira e dinheiro real. Descemos juntas pelo elevador em silêncio. No estacionamento frio e sombrio, enquanto caminhávamos até meu carro antigo, ela diminuiu a voz, como quem revela um tesouro escondido. OnlyFans. Conhece? Fiz um gesto vago de reconhecimento. Ganho em uma semana o que recebo aqui em um mês inteiro. Trabalho quando quero, sem chefes abusivos, sem horários fixos. Posso ficar em casa, até de pijama se eu quiser. Fiquei em choque. Eduarda, que sempre representou o profissionalismo impecável no OnlyFans, mas... E os homens estranhos? Gaguejei, visualizando o pior. Ela riu brevemente. Prefiro 1000 vezes lidar com eles do que aguentar o Dantas tentando me apalpar no elevador quando estamos sozinhos. No OnlyFans, eles apenas olham, não tocam. Com esta frase, Eduarda se afastou com passos firmes, deixando-me paralisada com minha caixa de pertences e uma ideia perturbadora germinando em minha mente. Durante o trajeto para casa, o pânico crescia. As contas do tratamento da minha mãe se acumulavam numa pilha assustadora sobre a mesa. Os remédios caros estavam acabando. Sem emprego, sem economias significativas, sem perspectivas imediatas. A opção que Eduarda apresentou, antes impensável, começou a parecer a única saída possível. Os 3 dias seguintes foram um inferno de indecisão. Dormia apenas em pequenos intervalos no sofá da sala, para estar sempre alerta caso minha mãe precisasse de ajuda durante a noite. Entre uma dose de remédio e outra, enquanto havia a adormecer com expressão de dor, a decisão foi tomando forma. Procurar outro emprego administrativo era inviável.
Quem contrataria alguém que precisava se ausentar constantemente para cuidar de uma mãe doente? Um trabalho online tradicional pagaria muito pouco. Depois de analisar todas as alternativas possíveis, na segunda-feira seguinte, criei meu perfil no OnlyFans. Com dicas básicas que Eduarda me enviou por mensagem, transformei um canto do meu quarto. Comprei luzes baratas, lençóis que imitavam seda, organizei uma decoração simples, mas sugestiva. O mais importante, como Eduarda enfatizou, criar uma personagem completamente separada de mim. Assim, nasceu Rubi Estrela. Coloquei uma peruca azul comprada pela internet, maquiagem pesada que transformava completamente meu rosto e lingerie que jamais usaria na vida real. Quando minha mãe adormecia, após tomar os medicamentos noturnos, eu me transformava nessa outra pessoa, mais confiante, mais audaciosa, totalmente fabricada. Era como atuar em uma peça teatral sombria, onde eu interpretava um papel que desprezava, mas que pagava as contas. Para minha surpresa, o dinheiro começou a aparecer rapidamente. Os pedidos variavam do inocente ao estranho. Fotos das minhas mãos, aparentemente tenho dedos bonitos, vídeos de danças simples, conversas onde eu apenas escutava problemas alheios. Com o dinheiro ganho nas primeiras semanas, consegui transferir minha mãe para uma clínica especializada com atendimento adequado. Paguei as contas atrasadas e, confesso, comprei algumas roupas novas para mim, pequeno consolo em meio ao crescente nojo que sentia de mim mesma. Por quase 4 meses, vivi nessa realidade dividida. Durante o dia, era Gabriela, filha dedicada, que visitava a mãe na clínica. À noite, transformava-me em Rubi Estrela, vendendo uma fantasia para estranhos na internet. A culpa e o desconforto aumentavam, mas o dinheiro compensava, até aquela terça-feira que mudou tudo. A noite começou normal. Tinha atendido alguns pedidos simples quando recebi uma solicitação de um novo usuário, filho bom da mamãe. O nome já me causou calafrios instantâneos. Mesmo assim, aceitei sua solicitação como fazia com todos. Os elogios vieram como uma avalanche. Que eu era perfeita, que minha voz era melodiosa, que nunca tinha visto mulher tão encantadora. Logo veio o primeiro pedido. Faria algo especial para mim, Rubi? Claro, querido, mas pedidos exclusivos têm preço diferenciado, respondi automaticamente. Pago $600. Ofereceu sem hesitar. Era um valor considerável por um pedido, então aceitei imediatamente. Sua solicitação me pegou de surpresa. Queria que eu cantasse Brilha, Brilha, Estrelinha em vídeo. Achei estranho, mas inofensivo. Cantei a música infantil, tentando soar doce, e enviei. Ele pagou na hora. 10 minutos depois, nova mensagem. Agora quero que você finja ser uma mãe ninando um bebê. Use uma boneca ou almofada. Meu estômago revirou violentamente. A natureza perturbadora do pedido era evidente. Mas então vi o valor oferecido, $4.000. A mensalidade da clínica da minha mãe vencia em 3 dias. Precisava daquele dinheiro. Com repulsa crescente, encontrei uma boneca antiga da minha sobrinha guardada em uma caixa. Gravei o vídeo, me sentindo a pessoa mais desprezível do mundo, forçando um sorriso enquanto meu interior gritava. Enviei e, novamente, ele pagou imediatamente. Já passava das 3 da manhã. Estava exausta física e emocionalmente, queria encerrar a sessão e voltar a ser apenas Gabriela. Despedi-me dos seguidores, mas antes que pudesse desligar, chegou outra mensagem do mesmo usuário. Meu coração disparou ao ler. Agora quero que você beije a boneca apaixonadamente, Gabriela. Não use meu nome de usuário. Use meu nome real enquanto beija. Diga, ó Carlos, meu menino precioso, meu tesouro. Gelei completamente. Como ele sabia meu nome real? A sensação de violação foi imediata e avassaladora. Qualquer quantia de dinheiro seria insuficiente para continuar aquela interação doentia. Você está doente, é um pervertido nojento. Vou te bloquear agora mesmo.
Digitei tremendo e encerrei a sessão abruptamente. Aquela noite foi de pesadelos horríveis, bonecos sangrando, sussurros com meu nome real, sensação constante de estar sendo observada. Acordei sobressaltada antes do amanhecer, com o peito comprimido pelo medo. Desci para preparar um chá, tentando acalmar meus nervos abalados. O som da campainha cortou o silêncio da manhã como uma navalha. Eram 6h40. Ninguém faz visitas nesse horário. Aproximei-me cautelosamente da porta e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Com a corrente de segurança travada, abri uma fresta. No capacho havia uma caixa comum de sapatos. Algo me dizia, com certeza aterradora, quem a havia deixado. Peguei-a com as mãos tremendo e tranquei todas as fechaduras. Ao abrir a caixa, o grito ficou preso na minha garganta. Dentro estava uma boneca idêntica à que usei na noite anterior, coberta por uma substância vermelha viscosa que parecia e cheirava como sangue real. No centro do peito da boneca, uma pequena faca de cozinha estava cravada profundamente. O pânico tomou conta de mim por completo. Como aquela pessoa descobriu onde eu morava? O que mais ele sabia sobre minha vida? Seria capaz de me fazer mal fisicamente? 3 dias depois, com apenas uma mala pequena, mudei-me para um quarto minúsculo no mesmo complexo onde minha mãe estava internada. Não consegui voltar para minha casa. O medo de encontrá-lo me esperando era paralisante. Pensei em ir à polícia, mas o que diria? Que um homem chamado Carlos, cliente de um site adulto, me enviou uma boneca ensanguentada porque rejeitei sua fantasia perturbadora. Além da humilhação, temia que investigassem minha fonte de renda e isso causasse problemas com os serviços sociais responsáveis pelo caso da minha mãe. Durante semanas vivi em alerta constante, olhando por cima do ombro a cada instante, dormindo apenas em curtos intervalos. O filho bom da mamãe havia se transformado em uma sombra que me perseguia mesmo quando não estava presente. Felizmente, tinha economizado o suficiente para manter as contas em dia por algum tempo. Exatamente 18 dias depois do incidente, recebi uma proposta de emprego em um escritório de advocacia que precisava de alguém para trabalho remoto. O salário era decente e o ambiente infinitamente mais saudável que meus trabalhos anteriores. Nunca mais acessei aquela plataforma. Deletei a conta, joguei fora a peruca e todos os acessórios relacionados à Rubi Estrela. Até hoje, não sei quem era Carlos, nem como conseguiu meu endereço. Mas sempre que ouço o som da campainha, mesmo agora, anos depois, sinto aquele aperto no peito, temendo encontrar no capacho outra caixa misteriosa deixada pelo homem obcecado por sua mãe. O pesadelo começou em julho de 2023, pouco antes do meu 2º ano na faculdade. Enfrentava a típica crise financeira estudantil. Matrícula a pagar, livros caros e o aluguel do apartamento compartilhado pesando no orçamento. Uma amiga que sempre parecia ter dinheiro mencionou o OnlyFans como solução. No começo, relutei muito. O medo era real, mas as contas não esperavam. E após muita insistência dela sobre como poderia ser discreto e rentável, acabei cedendo. Comecei com extrema cautela. Apenas fotos em biquíni, vídeos divertidos, nada explícito e sempre respeitando meus limites. Para minha surpresa, funcionou bem. Conseguia pagar as contas e até me permitir pequenos extras. Tudo corria tranquilamente até que cometi um erro crucial ao adicionar minha lista de desejos da Amazon ao perfil. Para quem não conhece, essa lista permite que seus seguidores comprem presentes para você. Amazon promete proteger seu endereço, mas existe um detalhe importante que eu desconhecia. Vendedores externos à plataforma conseguem ver suas informações de entrega quando alguém compra um item de sua loja como presente. Esse pequeno detalhe nas políticas de privacidade foi a brecha que permitiu o início do meu tormento. Compartilho isso como alerta a quem pensa em fazer o mesmo.
O primeiro sinal de perigo apareceu numa terça-feira, por volta da 1h45 da madrugada. Eu ainda estava na casa dos meus pais, aproveitando as férias, quando saí para levar Bob, meu Beagle, para uma rápida volta no jardim da frente. A noite estava silenciosa e tranquila. Enquanto Bob farejava a grama, notei um veículo escuro estacionado do outro lado da rua. Era um carro antigo que nunca tinha visto pela vizinhança antes. No banco do motorista, consegui distinguir uma silhueta que parecia me observar fixamente. Mesmo sem ver o rosto da pessoa por causa da distância e da escuridão, senti aquele arrepio instintivo que alerta sobre perigo. Um alarme interno disparou. Chamei Bob com um assobio baixo e voltei para casa tentando parecer casual. Mas meu coração batia acelerado. Quando colocava a chave na fechadura, ouvi o motor sendo ligado. O carro avançou rapidamente em direção à nossa entrada, com os faróis iluminando toda a fachada. Corri para dentro, tropecei nos degraus, mas consegui me recuperar. Com as mãos trêmulas, girei a chave e fechei a porta no momento exato. Encostei-me na porta ofegante e ouvi os pneus cantarem quando o carro deu ré e sumiu rua abaixo. Não houve tentativa de invasão, mas o susto e a sensação de vulnerabilidade me deixaram em claro a noite toda. A confirmação de que não foi coincidência veio na manhã seguinte. Ao verificar a correspondência, encontrei entre as contas um envelope branco sem remetente. Dentro não havia carta, apenas uma nota de $50 e um cartão de visita em branco com uma mensagem manuscrita em letra impecável, mas perturbadora. Meu nome de usuário do OnlyFans, meu apelido e meu pseudônimo artístico. Fiquei gelada. Como alguém descobriu meu endereço real e minha identidade online? Tinha que ser a pessoa do carro. Como meus pais não sabiam absolutamente nada sobre minha conta, era meu segredo mais guardado, mantive tudo em silêncio e escondi o envelope. O medo se instalou como uma sombra constante. Depois desse incidente, esperei uma semana e numa terça-feira mudei-me para a residência universitária, um prédio moderno dentro do campus. Como precaução, suspendi temporariamente minhas atividades no OnlyFans. Precisava entender como fui localizada e reforçar minha segurança online. Já tinha consumido documentários suficientes sobre crimes reais para não subestimar a situação. Minha nova moradia parecia segura. Um duplex compartilhado em um complexo residencial com acesso por cartão, câmeras e estacionamento subterrâneo. Sentia-me protegida ali. Cerca de 3 semanas após me mudar, decidi começar um projeto que planejava há tempos. Um canal no YouTube com conteúdo sobre meu dia a dia universitário. Seria uma alternativa mais segura ao OnlyFans, que agora me causava calafrios. Para meu primeiro vídeo, Um Dia na Minha Vida, planejei gravar uma ida ao supermercado. Quando saí para as aulas, deixei minha câmera nova no porta-luvas do carro, coberta por alguns papéis. O estacionamento era monitorado e fechado. Parecia completamente seguro. Foi um erro de julgamento terrível. Ao retornar à tarde, encontrei o vidro do passageiro estilhaçado e fragmentos espalhados pelo assento. O porta-luvas estava arrombado e minha câmera havia sumido. O pior, o cartão de memória também foi levado. Nele estavam arquivos que nunca publiquei online, fotos e vídeos gravados para o OnlyFans e conteúdo muito mais pessoal que o habitual. Percebi imediatamente que não era um furto comum. O ladrão sabia exatamente o que procurava. Por sorte, ou azar, o campus inteiro tinha câmeras de segurança. Fui até o departamento de segurança e registrei o ocorrido, meu primeiro contato oficial sobre a situação. Solicitei as gravações do estacionamento, que levaram 3 dias para serem liberadas devido à burocracia universitária. Quando finalmente assisti às imagens, fiquei paralisada de horror. Por volta das 2h15 da madrugada, muito depois de eu ter estacionado, uma figura solitária entrou na garagem. Era alguém alto e magro, usando um moletom com capuz que ocultava seu rosto. A pessoa foi diretamente ao meu carro, ignorando veículos mais novos e caros ao redor.
Quebrou o vidro com algum objeto, abriu a porta e foi direto ao porta-luvas, como se soubesse exatamente onde procurar. Pegou a câmera e saiu. Mas a parte mais aterrorizante veio depois. As câmeras externas mostraram que, em vez de deixar o complexo, a pessoa contornou o prédio sorrateiramente até parar embaixo da minha janela. Meu quarto ficava no térreo, com vista para um pátio interno. Minhas persianas estavam danificadas e deixavam frestas visíveis mesmo quando fechadas. A cortina fina que eu usava não bloqueava a visão de fora caso alguém se aproximasse. O vídeo de segurança mostrava a pessoa parada como uma estátua, olhando para minha janela. A gravação estava acelerada, mas calculei que permaneceu ali por quase 3 horas, me observando enquanto eu dormia, completamente vulnerável e sem saber. Me senti profundamente violada. O invasor poderia ter tentado entrar, poderia ter feito qualquer coisa enquanto eu dormia. A ideia ainda me causa náuseas e ataques de pânico. Tomada pelo desespero, voltei à polícia, desta vez com as gravações em mãos. Forneci o número de série da câmera, que foi encontrada dias depois em uma loja de produtos usados no centro. O equipamento havia sido vendido por uma quantia irrisória, mas o cartão de memória não estava junto. Era isso que realmente importava para o perseguidor. Os policiais prometeram continuar investigando e tentar identificar a pessoa das gravações, mas eu não conseguia mais ficar ali. Cancelei o contrato de aluguel no mesmo dia, perdendo o depósito inteiro. Busquei um novo apartamento, desta vez um interno em andar alto, com porta reforçada e múltiplos sistemas de segurança, esperando desesperadamente por um pouco de paz. Desde então, encerrei minha conta no OnlyFans permanentemente. Nunca mais publiquei ou sequer acessei a plataforma. Imaginei que, eliminando minha presença digital, talvez fosse deixada em paz. O medo, porém, nunca desaparece por completo. Essa experiência me transformou profundamente. A ideia de que um completo estranho possa desenvolver tal obsessão, investindo tempo para me seguir, descobrir onde moro e me observar enquanto durmo, roubando meu conteúdo mais íntimo, tudo isso me faz questionar se algum dia poderei compartilhar qualquer coisa minha online novamente. O canal do YouTube foi deixado de lado, talvez para sempre. O medo persiste como uma sombra constante, lembrando-me diariamente da fragilidade da segurança no mundo digital. A vida, às vezes, nos coloca em caminhos perigosos quando menos esperamos. Meu nome é Sofia. Nasci e cresci na Espanha. E quase perdi minha vida por causa de uma decisão que tomei por desespero. Não estou aqui para julgar quem trabalha com OnlyFans ou qualquer outro tipo de conteúdo adulto online. Se isso funciona para você, se está ganhando seu dinheiro e se sentindo bem, ótimo. Cada um tem o direito de escolher o que fazer com seu corpo. Mas o que aconteceu comigo poderia ter acabado da pior maneira possível. Em 2019, eu estava afogada em dívidas da universidade. Trabalhava em 2 empregos mal pagos que juntos mal cobriam meu aluguel. Via algumas colegas de classe vivendo bem, com roupas novas e viagens frequentes. Durante um café após as aulas, elas revelaram seu segredo: OnlyFans. No início, ri nervosamente e mudei de assunto. Tinha vergonha só de pensar nisso, mas depois de 3 meses sem conseguir pagar as contas, a ideia voltou à minha mente. Depois de uma semana inteira contemplando a decisão, criei uma conta. Meu objetivo era simples e temporário: juntar dinheiro suficiente para quitar as dívidas acumuladas, pagar a próxima matrícula e talvez finalmente comer algo além de macarrão instantâneo. Nada de fama ou carreira no entretenimento adulto. Para minha surpresa, em apenas 2 meses, estava ganhando mais do que minhas amigas que me indicaram a plataforma. Aparentemente, meu jeito natural, menos produzido que a maioria, atraía muitos assinantes.
Logo, tinha uma base regular de pessoas que pagavam mensalmente, mas nunca me senti confortável com isso. Era algo que mantinha escondido como um segredo vergonhoso. Apenas 3 amigas íntimas sabiam. Vivia em constante ansiedade, imaginando o que aconteceria se algum professor descobrisse ou, pior ainda, se minha família soubesse. Era uma vida dupla estressante, dividida entre a estudante dedicada de dia e a criadora de conteúdo de noite. Como muitos sabem, no OnlyFans, os assinantes podem pedir vídeos customizados mediante pagamento extra. Durante 9 meses, recusei quase todos esses pedidos especiais. Estabeleci limites claros, embora às vezes as ofertas financeiras fossem tentadoras. Até que um dia recebi uma solicitação peculiar de um assinante que me acompanhava desde o início. Esse homem sempre deixava gorjetas generosas e comentários respeitosos, nunca ultrapassando limites de educação. Ele pediu algo incomum, um vídeo curto de mim dançando uma música lenta, completamente vestida com roupas do dia a dia. Comparado a outros pedidos indecentes que já havia recebido, parecia inofensivo. Gravei uma dança simples na sala do meu apartamento e enviei. No dia seguinte, fiquei chocada ao ver $500 na minha conta como agradecimento, um valor absurdo por algo tão banal. Nos 3 meses seguintes, continuei fazendo vídeos similares para ele, cantando, dublando músicas, lendo trechos de livros, sempre vestida e dentro dos limites que me faziam sentir segura. Nossa interação era exclusivamente através da plataforma, até que uma mensagem mudou tudo. Era um texto mais pessoal, onde ele expressava o desejo de me conhecer pessoalmente. Afirmava notar certa tristeza em meus olhos nos vídeos e queria me convidar para jantar. Automaticamente, pensei em recusar. Nunca encontre assinantes pessoalmente era minha regra número 1 de segurança. Mas algo nesse homem parecia diferente. Sua educação consistente, o respeito demonstrado por meses, a aparente normalidade. Após 2 semanas de conversas cada vez mais frequentes, cedi ao que seria o pior erro da minha vida. Compartilhei meu número pessoal. Começamos a conversar pelo WhatsApp. Ele se apresentou como Dr. Carlos Fischer, cirurgião cardiovascular, 34 anos, 8 a mais que eu, recém-divorciado e sem filhos. As fotos que enviou mostravam um homem excepcionalmente atraente, com aquela aparência sofisticada de modelos de revista. A cada conversa eu questionava mais. Por que alguém assim estaria interessado em mim? Essa dúvida persistente, uma simples universitária com conta no OnlyFans, sendo cortejada por um médico bem-sucedido, provocava um alarme interno que tentei ignorar. A possibilidade de viver algo que parecia saído de um filme romântico acabou vencendo meu instinto de autopreservação. Após 1 mês de conversas diárias, aceitei jantar com ele. Carlos reservou uma mesa em um restaurante estrelado do centro, um lugar que eu jamais entraria por conta própria. Cheguei nervosa, usando o único vestido decente que tinha. Quando o vi esperando no bar, meu coração acelerou. Ele era ainda mais impressionante pessoalmente, alto, elegantemente vestido, com olhos azuis intensos e um sorriso que iluminava o ambiente ao redor. Você é ainda mais bonita pessoalmente, Sofia, disse com sua voz grave e serena. Fiquei sem palavras, apenas sorri nervosamente. O jantar transcorreu como um sonho. Conversamos sobre arte, literatura, viagens. Ele era articulado, engraçado, atento a cada detalhe. Parecia verdadeiramente interessado em mim, não apenas fisicamente. Ao final da noite, sob a luz suave da rua, nos beijamos. Foi um beijo delicado, nada invasivo. Me deixou em casa e não insistiu em subir. Parecia perfeito demais. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar nele. Era como estar enfeitiçada, completamente encantada. 1 semana depois, recebi uma proposta que deveria ter recusado.
Um fim de semana em sua casa de campo nas montanhas, para conhecer o lugar que mais amo no mundo, como ele descreveu. Quando contei às minhas amigas, a reação foi unânime: não vá. Elas listaram todos os riscos, mostraram notícias sobre crimes similares, tentaram me fazer perceber a loucura que era passar um fim de semana isolada com alguém que conhecia há tão pouco tempo. Defendi Carlos veementemente. Vocês não o conhecem como eu, argumentei. Ele não é como os outros homens. Depois de muita discussão, elas perceberam que não me convenceriam. Como último recurso, uma delas pediu a localização exata da casa e minha promessa de mandar mensagens a cada 3 horas. Concordei para acalmá-las. No sábado pela manhã, Carlos me buscou em seu carro importado. Percorremos quase 3 horas de estrada, gradualmente deixando a cidade para trás e adentrando regiões cada vez mais isoladas. A paisagem mudou de urbana para montanhosa. As estradas tornaram-se estreitas e sinuosas, e o sinal do celular ficou cada vez mais fraco, até desaparecer completamente. Chegamos a uma propriedade isolada, cercada por densa vegetação. Nenhuma outra casa à vista por quilômetros. Deveria ter percebido o perigo naquele momento. Mas Carlos mantinha uma conversa tão envolvente, contando histórias de sua infância e tocando músicas que eu havia mencionado gostar, que qualquer receio se dissipava rapidamente. Para minha surpresa, a cabana era, na verdade, uma mansão moderna de pedra e vidro, com vista para um vale profundo. O interior era impressionante. Decoração minimalista cara, obras de arte originais, tecnologia de ponta. Carlos me mostrou o espaço como um anfitrião orgulhoso. Sala de cinema, piscina interna, sauna, academia equipada e uma adega impressionante. Fui instalada em uma suíte espaçosa próxima à dele. Proximidade que interpretei como romântica, não estratégica. Conheci Hilda, uma senhora de aparência séria e movimentos precisos, que trabalhava como governanta. Ela quase não falava, apenas assentia e executava suas tarefas com eficiência metódica. Passamos a tarde explorando a propriedade. Caminhamos por trilhas bem cuidadas, enquanto o sol começava a descer. Carlos conhecia o nome de cada planta, cada pássaro que avistávamos. O ar puro, a paisagem deslumbrante e sua atenção constante criavam uma atmosfera mágica, como se estivéssemos isolados do mundo, em uma bolha perfeita. Retornamos ao entardecer. Me arrumei com o pouco que havia trazido, sentindo-me deslocada naquele ambiente luxuoso. O jantar foi servido por Hilda, pratos elaborados, que pareciam saídos de um restaurante refinado. Carlos abriu um champanhe caríssimo e brindamos a coincidência de nos encontrarmos. Tudo era meticulosamente perfeito, como descobriria mais tarde, por motivos aterrorizantes. Após a refeição principal, Hilda trouxe a sobremesa. Uma mousse de chocolate com frutas vermelhas disposta artisticamente. O sabor era excepcional, mas após algumas colheradas, senti uma tontura repentina. Minha visão começou a embaçar e um zumbido alto preencheu meus ouvidos. A última coisa que registrei, antes da escuridão completa, foi a expressão de Carlos, não mais calorosa, mas fria e calculista, enquanto checava discretamente seu relógio. Acordei desorientada, com uma luz cirúrgica ofuscante sobre meu rosto. Tentei me mover, mas estava imobilizada. Correias firmes prendiam meus pulsos, tornozelos, tronco e até mesmo meu pescoço a uma superfície metálica fria. O cheiro forte de desinfetante me nauseou. Piscando para ajustar a visão, compreendi com horror crescente. Estava em uma sala cirúrgica completamente equipada, finalmente acordada. Perfeito timing. A voz de Carlos soava diferente, metálica, profissional, desprovida de qualquer calor. Virei a cabeça com dificuldade e o vi preparado para uma cirurgia. Jaleco verde, máscara, luvas cirúrgicas, instrumentos metálicos organizados metodicamente ao seu lado. Hilda, igualmente vestida, preparava algo em uma bandeja próxima.
Carlos, o que é isso? Sussurrei. Minha voz falha pelo medo e resquícios do sedativo. Ele removeu a máscara com um gesto teatral, revelando um sorriso que não demonstrava nenhuma emoção real. Para começarmos, explicou com a mesma voz que usaria para discutir o tempo. Meu nome verdadeiro é Vincent Morrow. E agora você contribuirá para uma causa muito lucrativa. Doação de órgãos para clientes especiais que pagam pequenas fortunas por produtos de qualidade como os seus. O terror me paralisou momentaneamente. Este homem não era o charmoso médico que conheci, mas um predador que havia me caçado metodicamente por meses. Mas por quê? Consegui perguntar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que eu? Vincent riu sem humor. Você realmente acreditou que alguém como eu se interessaria por uma garota qualquer do OnlyFans? Você se vende por trocados naquela plataforma. Estou apenas dando um propósito mais valioso aos seus órgãos, já que você claramente não valoriza sua própria vida. Suas palavras acenderam uma fúria inesperada em meio ao meu terror. É mentira, gritei com toda a força que consegui reunir. Eu valorizo minha vida, sim. Fiz o que precisava para sobreviver e estudar. O monstro aqui é você. Notei um lampejo de irritação em seus olhos. Minha resistência o incomodava. Ele esperava apenas medo, não desafio. Percebi que precisava provocá-lo mais, fazer com que perdesse o controle. Você vai apodrecer na prisão, continuei, encarando-o diretamente. Quando descobrirem o que faz aqui, vai desejar estar morto. A estratégia funcionou. Sua compostura profissional se quebrou. Com um urro de raiva, chutou violentamente a bandeja de instrumentos que Hilda segurava. O conteúdo metálico espalhou-se pelo chão com estrondo. Entre os instrumentos dispersos, notei um bisturi que deslizou para próximo da minha mão direita. Enquanto Vincent e Hilda, xingando baixo, se abaixavam para recolher os instrumentos, concentrei-me em manter uma aparência de terror passivo. Com movimentos mínimos e precisos, estendi meus dedos em direção ao bisturi. A adrenalina aguçou meus sentidos, permitindo que, apesar do sedativo residual, conseguisse agarrar o instrumento. Com o bisturi escondido na palma da mão, comecei a serrar a correia do pulso direito. Cada segundo parecia uma eternidade, com o medo de ser descoberta acelerando minha respiração. Quando a correia finalmente cedeu, liberei rapidamente as outras amarras. Hilda percebeu meu movimento primeiro. Quando se virou, eu já estava de pé. O treinamento físico que fazia para meus vídeos me deu reflexos que não sabia possuir. Num movimento defensivo, acertei Hilda com o bisturi quando ela avançou. Ela cambaleou para trás, sangue manchando seu uniforme branco. Vincent rugiu de fúria e se lançou sobre mim. Sua força era superior e por um momento me pressionou de volta à mesa. Lutamos furiosamente, derrubando equipamentos. Meus dedos encontraram algo no chão, uma seringa preparada. Sem hesitar, cravei-a em sua coxa, aplicando o conteúdo que provavelmente era destinado a mim. O efeito foi rápido. Vincent cambaleou para trás, sua expressão de fúria transformando-se em choque. Suas pernas cederam e ele desabou, lutando para respirar, o sedativo poderoso entrando em sua corrente sanguínea. Não esperei para ver o resultado final. Corri pela casa desconhecida, o coração batendo tão forte que podia senti-lo na garganta. A adrenalina me guiou até o quarto de Vincent, onde revirei suas gavetas até encontrar as chaves do carro. Os minutos pareciam horas, cada som me fazendo sobressaltar. Com as chaves em mãos, desci as escadas e saí para a noite fria. Ligando o carro com mãos trêmulas, dirigi pela estrada sinuosa com apenas um pensamento: distância. Não sabia dirigir carros sofisticados como aquele, mas o instinto de sobrevivência compensou minha inexperiência. Desci a montanha desviando de curvas fechadas, sem ousar olhar para trás, até que as luzes da civilização surgiram no horizonte. Parei no primeiro posto de gasolina, tremendo incontrolavelmente. O atendente, vendo meu estado, chamou a polícia imediatamente.
As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, exames médicos e identificação de fotos. A investigação revelou a verdadeira extensão do horror. Vincent Morel era um cirurgião anteriormente respeitado cuja licença havia sido suspensa por práticas antiéticas. Em seu computador, a polícia encontrou uma rede de contatos, outros médicos corruptos, intermediários e clientes ricos desesperados por transplantes ilegais. Não era uma operação de dois indivíduos, mas uma rede organizada de tráfico de órgãos que se estendia por vários países. As autoridades encontraram a propriedade graças ao rastreador de GPS do carro que roubei. No local, além da sala cirúrgica, descobriram uma sala refrigerada com órgãos preservados. E mais aterrorizante ainda, um sistema de incineração onde Vincent eliminava os corpos das vítimas. Documentos revelaram que ele havia assassinado 31 pessoas antes de mim, todas selecionadas cuidadosamente de plataformas online por parecerem vulneráveis e sem fortes conexões sociais. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Abandonei a universidade temporariamente, fechei todas as minhas contas online e precisei de terapia intensiva para processar o trauma. O pesadelo só terminou oficialmente um ano depois, quando testemunhei no julgamento que condenou Vincent e seus cúmplices à prisão perpétua. Hoje, trabalho como barista em uma pequena cafeteria. O salário é modesto, suficiente apenas para cobrir minhas necessidades básicas e as aulas que retomei. Mas cada manhã, quando acordo e vejo a luz do sol entrando pela janela, sinto uma gratidão profunda por estar viva, por ter lutado quando era mais fácil desistir. Porque depois de encarar a morte nos olhos, descobri o que realmente importa. Não é dinheiro, não é aparência, não é status. É simplesmente o privilégio de respirar, de sentir, de existir por mais um dia. E isso ninguém mais pode colocar à venda. A vida tem caminhos surpreendentes. Cresci em um ambiente tão isolado e controlado que meu horizonte se limitava às paredes de uma comunidade religiosa extremista. Se alguém tivesse me mostrado um vislumbre do meu futuro, eu teria considerado aquilo uma blasfêmia impensável. Foi durante meus 20 anos que encontrei coragem para acompanhar minha mãe em uma fuga desesperada daquele lugar. Pela primeira vez, experimentei o mundo exterior, um universo que nossa comunidade descrevia como corrompido e condenado. A revelação foi perturbadora. Percebi que havia crescido em uma seita disfarçada de congregação religiosa. 3 meses depois, minha mãe, sentindo-se deslocada e com saudades da família, decidiu retornar. Eu permaneci firme na decisão de seguir em frente. Voltar para o controle asfixiante de meu pai era impensável. Ele dominava nossa família com mãos de ferro, alternando entre violência verbal e física. Por mais que sofresse, minha mãe nunca se adaptou à liberdade do mundo exterior, sempre se referindo a ele como território de perdição. Precisei de 2 anos completos para começar a desconstruir as ideias distorcidas que haviam sido plantadas em minha mente desde a infância. Aos 23 anos, consegui estabelecer uma vida modesta na pequena cidade que escolhi para recomeçar. Trabalhava como assistente em uma loja local, pagava minhas contas e, pela primeira vez, experimentava autonomia. Foi quando a pandemia de 2020 virou meu mundo de cabeça para baixo. O desemprego chegou como um furacão, destruindo a frágil estabilidade que havia construído. Em uma tarde particularmente difícil, após receber mais uma carta de cobrança, navegava distraidamente pelas redes sociais quando encontrei uma antiga colega compartilhando conteúdo sensual com um link para seu perfil no OnlyFans. Intrigada e desesperada por alternativas financeiras, passei horas pesquisando sobre essa possibilidade. O conflito interno foi intenso. Como alguém criada para temer a impureza poderia considerar tal caminho?
No entanto, o aluguel atrasado e a geladeira vazia falavam mais alto. Uma semana depois, criei minha conta na plataforma, determinada a manter total anonimato, com o rosto coberto e ângulos cuidadosamente planejados. O primeiro trimestre foi desafiador e os ganhos modestos. Durante uma transmissão, onde conversava casualmente com seguidores, mencionei minha recém-descoberta paixão por cultura japonesa. Um comentário sugeriu: "Você deveria fazer cosplay." Aquela simples sugestão transformou completamente minha trajetória profissional. Investi minhas primeiras economias em perucas coloridas, lentes de contato e trajes inspirados em personagens de animes populares. A resposta foi surpreendente. Em apenas 4 meses, minha base de seguidores triplicou. A caracterização não apenas atraía um público específico, mas oferecia o benefício adicional de preservar minha identidade. Com cabelos coloridos, maquiagem elaborada e acessórios, tornava-me praticamente irreconhecível. Durante esses 4 anos de carreira, enfrentei flutuações de popularidade típicas desse meio, mas sempre mantive um grupo consistente de assinantes. Ocasionalmente, lidava com admiradores excessivamente entusiasmados, situações que gerenciava bloqueando contas problemáticas. O sistema funcionou relativamente bem, até que algo perturbador começou a acontecer. Para facilitar a interação com seguidores, havia estabelecido uma caixa postal onde eles poderiam enviar itens para minhas caracterizações. A princípio, recebia trajes, acessórios e pequenos presentes inofensivos. O tom mudou drasticamente quando abri um pacote contendo impressões de fotos minhas durante transmissões recentes. Estranho, pensei, mas não alarmante, afinal, eram imagens que eu mesma havia compartilhado. O segundo pacote chegou 2 semanas depois. Continha fotos semelhantes, mas com frases ameaçadoras escritas no verso. "Seus dias estão contados. Será um prazer eliminar você." Abominação. Uma onda de ansiedade me atingiu, mas tentei racionalizar. Trabalhar com conteúdo adulto, infelizmente, atrai esse tipo de comportamento perturbado. Toda minha tentativa de normalizar a situação desmoronou com a chegada do terceiro envelope. Dentro, encontrei fotografias que não haviam sido tiradas de minhas transmissões. Eram imagens de minha vida cotidiana, saindo para colocar o lixo, voltando do mercado com sacolas. Alguém não apenas sabia quem eu era, mas estava me observando. Uma linha fundamental havia sido cruzada. "Preciso reportar isso imediatamente", concluí após retornar de um compromisso. Liguei para a polícia e expliquei detalhadamente o que estava acontecendo. Seguindo orientações, transferi toda a minha correspondência para uma nova caixa postal e instalei câmeras de segurança conectadas ao meu celular, complementando o sistema de alarme que já possuía. Minha casa, localizada numa área rural com poucos vizinhos, subitamente parecia vulnerável demais. Apenas Samuel, um solitário caçador que mantinha uma cabana próxima à extremidade de minha propriedade, sabia vagamente de minha situação. Quando mencionei os pacotes estranhos, ele reagiu com um pragmatismo típico de quem vive isolado. Se não suspeita de explosivos, precisa abrir para saber o que é. O último pacote inquietante continha as mesmas ameaças, mas com uma assinatura perturbadora. "Beijinho", exatamente a palavra que usava para me despedir de meus seguidores ao final das transmissões. Isso sugeria que meu perseguidor não era apenas um admirador casual, mas alguém que acompanhava meu conteúdo regularmente. Por quase 1 mês após instalar as câmeras, tudo permaneceu tranquilo. Minha vigilância constante gradualmente diminuiu, permitindo que voltasse a me concentrar no trabalho. Durante uma transmissão especial temática, onde interpretava uma personagem de anime mágico, um barulho súbito na porta principal interrompeu minha concentração. "Vocês ouviram isso?" Perguntei aos espectadores, que responderam negativamente. Segundos depois,
O barulho repetiu-se com intensidade suficiente para ser captado pelo microfone. A campainha começou a tocar insistentemente, em um ritmo que parecia calculado para provocar desconforto. Com o coração acelerado, tentei acessar a câmera de segurança pelo aplicativo no celular, encontrando apenas uma tela escura. Aproximando-me da janela lateral com cautela, vislumbrei uma silhueta movendo-se furtivamente próxima à entrada principal. Estava prestes a encerrar a transmissão para chamar ajuda quando a casa mergulhou em escuridão completa. Alguém havia cortado a energia. O backup da bateria do sistema de segurança deveria funcionar por algumas horas, mas sem eletricidade, o roteador de internet estava inoperante, cortando minha conexão com o mundo exterior. Orientando-me pela luz do celular, tranquei-me no quarto e disquei para a polícia. Tem alguém tentando invadir minha casa, expliquei com voz controlada. A energia foi cortada deliberadamente e minha câmera de segurança parece ter sido coberta ou danificada. O atendente assegurou que uma viatura seria enviada, mas devido à localização remota, demoraria cerca de 20 minutos. Aquele intervalo parecia uma eternidade enquanto observava a maçaneta da porta testar-se lentamente, depois com violência crescente. Após um momento de silêncio desconcertante, um impacto violento sacudiu a porta. O invasor havia usado algo pesado para tentar derrubar a barreira. Avaliei rapidamente minhas opções, permanecer escondida no quarto ou tentar escapar. A janela oferecia uma rota de saída, embora arriscada pelo desnível. Quando ouvi a madeira começar a rachar, lancei-me através da abertura, caindo sobre a grama alta que amorteceu parcialmente o impacto. Olhando para cima, vi uma figura mascarada observando-me através da janela aberta. Calculei que teria alguns segundos de vantagem antes que o invasor conseguisse descer as escadas e sair da casa. Tentei me orientar na escuridão, buscando a direção da floresta que poderia oferecer cobertura. Ao levantar-me para correr, colidi com algo sólido. Uma dor lancinante atravessou meu flanco esquerdo, seguida pela sensação quente e úmida de sangue escorrendo. Com visão turva pelo choque, distingui outra figura mascarada diante de mim, segurando uma faca ensanguentada. O segundo invasor parecia genuinamente surpreso, como se o ferimento não tivesse sido intencional. Enquanto eu caía de joelhos, o primeiro homem alcançou-nos, e ambos permaneceram imóveis por um instante, aparentemente incertos sobre como proceder. Por quê? Murmurei, mais para mim mesma que para eles. Foi nesse momento crítico, com a proximidade forçada, que notei algo familiar no olhar do homem que me esfaqueara. Através das aberturas da máscara, reconheci olhos verdes intensos, um traço distintivo de minha família. Um calafrio de reconhecimento percorreu minha espinha. Era Mateus, meu irmão mais novo. A comunidade sempre teve métodos para rastrear desertores. Provavelmente descobriram minha localização através de algum descuido meu em mídias sociais pessoais que mantinha separadas de minha persona online. O outro só poderia ser Gabriel, meu irmão mais velho, sempre obediente aos comandos de meu pai. Mateus, sussurrei, estendendo a mão trêmula em sua direção. Não precisamos disso. A menção de seu nome causou o efeito esperado. Ele hesitou, confuso. Sabia que meu irmão caçula sempre fora o mais sensível, arrastado para a violência pela influência de Gabriel e meu pai. Aproveitando seu momento de vulnerabilidade, direcionei meus dedos para seus olhos. Quando recuou instintivamente, empurrei-o com as forças restantes contra Gabriel, criando uma breve confusão que me permitiu escapar em direção à floresta. Mateus, com sua dificuldade de locomoção causada pela malformação congênita, não conseguiria me alcançar facilmente na vegetação densa. A cabana de Samuel ficava a aproximadamente 200 metros pela trilha principal, mas optei por um caminho alternativo entre as árvores, esperando despistar meus perseguidores. O ferimento,
Latejava dolorosamente, lembrando-me que o tempo jogava contra minha sobrevivência. Cada passo descalço sobre o solo irregular enviava ondas de dor pelos meus pés feridos, enquanto tentava manter-me consciente e orientada. Um disparo ecoou pela floresta, seguido pelo impacto de uma bala em uma árvore próxima. Paralisei instintivamente, procurando identificar a direção do atirador. Gostou da nossa surpresa, Vanessa? A voz grave de Gabriel ressoou entre as árvores. Permaneci em silêncio absoluto, calculando minha próxima ação. Você envergonha nosso sangue com sua vida de pecado, continuou, aproximando-se lentamente. O patriarca disse que sua eliminação purificará nossa linhagem. Deixe-me em paz, Gabriel, respondi, tentando avaliar sua posição pelo som. Nunca interferi na vida de vocês. Tenho direito de existir como escolhi. Estou apenas cumprindo a vontade divina, retrucou com convicção perturbadora. Papai terá orgulho quando soubermos que a tarefa foi concluída. E mamãe finalmente poderá esquecer a filha que a abandonou. A menção à minha mãe provocou uma onda de fraqueza. Mesmo após todos esses anos, a dor do rompimento familiar permanecia viva. Ouvi passos aproximando-se metodicamente, enquanto Gabriel continuava sua litania de justificativas religiosas para o assassinato iminente. O destino, entretanto, havia preparado uma reviravolta inesperada. Um grito agudo cortou a noite quando Gabriel pisou em uma das armadilhas para animais que Samuel mantinha espalhadas pela propriedade. O mecanismo de aço fechou-se violentamente sobre sua perna esquerda, rasgando tecidos e possivelmente quebrando ossos. Observei-o de minha posição, escondida entre arbustos, contorcendo-se em agonia enquanto tentava libertar-se. Durante sua luta desesperada, a arma que empunhava caiu a alguns metros de distância. Com extrema cautela, aproximei-me e peguei a pistola. Por um breve momento, contemplei diferentes caminhos: atirar para acabar com seu sofrimento, deixá-lo preso até que perdesse consciência pelo choque, ou tentar ajudá-lo mesmo após tudo o que havia feito. Algo em mim, talvez um resquício do condicionamento religioso sobre compaixão, talvez simples humanidade, impediu-me de escolher as opções extremas. Ao examinar o mecanismo da armadilha, percebi que poderia ser liberado com pressão adequada. Aproximei-me cautelosamente, mantendo a arma apontada para Gabriel. Não se mova, instruí firmemente. Quando me inclinei para manipular a trava, um movimento brusco de Gabriel fez com que eu perdesse o equilíbrio. Na confusão resultante, a armadilha fechou-se completamente, cortando sua perna na metade. Seus gritos ecoaram pela floresta, enquanto o sangue escuro formava uma poça sob a luz pálida da lua. Horrorizada pelo resultado não intencional de minha tentativa de ajuda, afastei-me alguns passos, ouvindo finalmente as sirenes se aproximarem pela estrada de acesso. As luzes azuis e vermelhas da viatura policial criaram um espetáculo estroboscópico entre as árvores. Os oficiais encontraram-me primeiro, pálida e sangrando, ainda segurando a arma com dedos entorpecidos. Gabriel foi localizado minutos depois e recebeu os primeiros socorros antes de ser transportado ao hospital mais próximo. Após estabilização, foi transferido diretamente para a custódia policial. Mateus nunca foi encontrado. Com a ajuda de algum veículo previamente posicionado, provavelmente conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. Presumo que tenha retornado à comunidade, carregando a história de seu fracasso e o peso da dúvida que vi em seus olhos naquela noite. Recuperei-me do ferimento físico em algumas semanas, mas as cicatrizes emocionais permanecem. Continuei minha carreira no OnlyFans, agora com medidas de segurança reforçadas e residência em local não divulgado. Nunca mais recebi pacotes ameaçadores, nem tive notícias de minha família biológica. Às vezes, durante minhas transmissões, quando me transformo em personagens coloridos e fantásticos, penso na ironia de minha jornada. Escapei de uma vida onde precisava esconder minha verdadeira essência
para criar uma existência onde me escondo por trás de personagens para poder ser autenticamente eu mesma. Era apenas mais uma manhã tranquila no campus universitário quando conheci Camila, minha colega de quarto. No início, achei que nossa convivência seria superficial, limitada a compartilhar o mesmo espaço físico. Contudo, não demorou muito para percebermos que havia algo especial entre nós. Rapidamente, nos tornamos amigas inseparáveis. Camila era uma daquelas pessoas que pareciam irradiar energia por onde passavam. Sempre sorridente e pronta para aproveitar cada instante, ela tinha um entusiasmo contagiante que atraía as pessoas. Em pouco tempo, éramos conhecidas como as almas brilhantes das festas e todos queriam estar ao nosso lado. Camila namorava um estudante do 3º ano chamado Gabriel, um jovem extrovertido que adorava organizar grandes eventos em sua casa de campo. Lá costumávamos passar horas dançando sob as estrelas, rindo até nossos músculos doerem e conversando sobre os sonhos mais ousados que guardávamos em nossos corações. Naquela época, ainda tão jovens e despreocupadas, mal pensávamos nas consequências dos nossos atos ou no futuro que se desenhava à nossa frente. Um dia chuvoso, enquanto grossas gotas de chuva tamborilavam contra as janelas do nosso quarto, decidimos abandonar as aulas e nos refugiar na companhia uma da outra. Eu estava deitada na cama, navegando pela internet sem rumo, quando Camila saiu do banheiro vestida de maneira inesperadamente provocante. Meias rendadas, uma cinta liga e detalhes que deixariam qualquer fotógrafo profissional impressionado. "Uau! Você está tentando seduzir alguém hoje?" Perguntei, meio em choque. Ela soltou uma risada alta e respondeu: "Claro que não, Sofia. Só estou fazendo algumas fotos para meu perfil secreto na OnlyFans." Fiquei boquiaberta. "Você tem um perfil lá?" Questionei incrédula. "Sim, claro. Como você acha que consigo pagar esses cosméticos caros e essas roupas extravagantes?" Disse ela com naturalidade. Embora eu soubesse que Camila tinha um gosto refinado e gastava dinheiro como se fosse água, nunca imaginei que ela recorresse a métodos alternativos para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Achei melhor não julgá-la. Afinal, quem sou eu para dizer o que alguém deve fazer para conquistar seus objetivos? No entanto, uma preocupação começou a crescer dentro de mim. Recentemente li sobre um criador de conteúdo que foi perseguido e brutalmente assassinado após ser exposto online. Não consegui evitar pensar nisso enquanto observava Camila posar para suas fotos. Com cuidado, comentei: "Isso pode ser perigoso, Camila. Existem muitas pessoas mal intencionadas por aí." "Né?" Ela simplesmente acenou com a mão despreocupada. "Não se preocupe, Sofia, nunca mostro meu rosto. Além disso, quem se importa com ele?" Respondeu confiante. Apesar de suas palavras, fiquei aliviada ao saber que ela tomava precauções. No entanto, algo em sua postura me incomodava. Talvez fosse a forma como ela falava sobre isso, como se fosse apenas um jogo, sem perceber os riscos reais. A partir daquele momento, Camila começou a levar seu novo hobby muito a sério. Realizava sessões de fotos e vídeos quase diariamente, sempre mantendo o sigilo absoluto sobre suas atividades. Nem mesmo Gabriel sabia sobre essa parte da vida dela, e ela pediu que eu jurasse guardar esse segredo. Como poderia negar apoio à minha melhor amiga? No entanto, às vezes eu me pegava pensando em como aquilo poderia afetar sua vida a longo prazo. Será que ela realmente compreendia os perigos de viver em dois mundos tão diferentes? Certo dia, decidimos ir à academia da universidade para queimar um pouco da energia acumulada. Enquanto malhávamos, uma voz suave interrompeu o silêncio. "Então vocês vêm aqui com frequência?" Era Dona Marta, a bibliotecária. Cumprimentei-a com um sorriso, mas percebi que ela estava completamente focada em Camila.
Que corpo maravilhoso! Você nem precisa treinar tanto assim, elogiou Dona Marta com um olhar penetrante. Camila retribuiu o elogio com um sorriso encantador. Obrigada, disse, modestamente. A bibliotecária continuou analisando-a de cima a baixo e comentou: essa tatuagem de borboleta na sua coxa é nova? Camila confirmou brincando. Sim, gostou? Dona Marta fez uma breve pausa antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Bonita você já é, mas precisa aprender a ser irresistível se quiser atrair atenção, disse, com um tom enigmático. Depois de uma troca de risadas constrangedoras, ela foi embora. Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante o resto do dia, deixando-me desconfortável. Não ligue para o que ela disse. Camila tentou me tranquilizar, mas algo sobre aquela mulher me incomodava profundamente. Havia algo em seu olhar que sugeria mais do que mera admiração. Mais tarde, naquela mesma noite, fomos a uma festa organizada por Gabriel, em sua casa de campo. O ambiente estava vibrante, música alta, piscina lotada, pessoas dançando e conversando animadamente. Assim que chegamos, Camila mergulhou de cabeça na farra, começando a beber copiosamente. Tentei dissuadi-la, mas ela estava determinada a aproveitar ao máximo. Decidi então deixá-la curtir e me juntei a alguns amigos na pista de dança. Enquanto me movia ao som de músicas pop, notei Camila dançando perto da piscina com Gabriel. De repente, o celular dela tocou. Como ela havia esquecido o aparelho comigo, peguei-o para verificar quem estava ligando. Um número desconhecido apareceu na tela. Chamei Camila, mas o barulho da música abafava minha voz. Corri até ela e entreguei o telefone. Ao ver o número, Camila paralisou por um instante, depois pegou o celular e saiu para atender a chamada. Logo depois, fui embora. No dia seguinte, acordei com uma atmosfera tensa. Gabriel estava me ligando aos gritos, desesperado. Onde ela está? Ninguém sabe onde Camila foi. Meu coração gelou. Do que você está falando? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ninguém a viu desde ontem à noite. Liguei para o celular dela, mas só recebi silêncio. Está desligado. Você a viu? Ele insistiu, visivelmente angustiado. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Minha melhor amiga havia desaparecido sem deixar rastros. Daquele momento em diante, toda a universidade mobilizou-se para encontrar Camila. A polícia foi acionada e amigos, colegas de classe e até desconhecidos se uniram na busca. 3 longos dias se passaram e os pais de Camila estavam arrasados, chorando incessantemente e implorando por notícias. A atmosfera no campus estava pesada, envolta em uma névoa de tristeza e incerteza. Como alguém podia sumir assim, sem deixar pistas? Relutantemente, contei à polícia sobre a ligação misteriosa que Camila recebeu e como ela saiu para atendê-la e nunca mais voltou. Também mencionei sua conta na OnlyFans, embora odiasse trazer isso à tona. Precisava ajudar de alguma forma, mas a revelação gerou uma avalanche de rumores. Alguns diziam que ela fora vítima de um predador virtual. Outros especulavam que talvez estivesse viajando para algum lugar distante. No entanto, eu sentia que havia algo mais sombrio por trás de tudo isso. No 4º dia após o desaparecimento, a polícia finalmente encontrou imagens de câmeras de segurança próximas à casa de Gabriel. Nas gravações, Camila podia ser vista saindo do local e parando na calçada como se esperasse alguém. Logo depois, uma van surgiu e ela caminhou até o veículo, entrando sem hesitação. Isso significava que ela conhecia a pessoa que dirigia. A investigação avançou rapidamente, mas não sem algumas pistas falsas pelo caminho. Durante os primeiros dias, a polícia investigou amigos próximos, incluindo Gabriel, sob a suspeita de que ele pudesse estar envolvido no desaparecimento. Entretanto, nada concreto foi encontrado. Outras testemunhas relataram ter visto Camila conversando com estranhos em eventos anteriores. Mas essas pistas também levaram a becos sem saída. Na manhã seguinte, o campus estava tomado por carros policiais.
Descobriu-se que a van pertencia a Dona Marta, a bibliotecária gentil que sempre elogiava Camila. A polícia a prendeu imediatamente. Durante a investigação, descobriram que Dona Marta havia levado Camila embora naquela noite fatídica. Quando revistaram a casa da bibliotecária, encontraram uma cena devastadora. 2 corpos no porão. Um era o marido de Dona Marta e o outro era Camila. Ambos haviam sido mortos a tiros. A universidade inteira ficou chocada. Como aquela mulher aparentemente dócil poderia ter cometido tal atrocidade? A verdade veio à tona durante o interrogatório. Dona Marta descobrira que seu marido estava tendo um caso extraconjugal com Camila há meses. Tudo começou quando ela pegou o celular dele e encontrou mensagens íntimas trocadas entre eles, além de fotos comprometedoras. Percebendo que Camila também utilizava a plataforma OnlyFans, Dona Marta concluiu que o dinheiro que seu marido gastava com presentes caros vinha diretamente de sua conta conjunta. Cega de ciúmes e raiva, ela planejou sua vingança. Primeiro, ela trancou o marido no porão e forçou-o a ligar para Camila, fingindo um encontro romântico. Quando Camila entrou na van, Dona Marta a aguardava com frieza calculada. Durante o interrogatório, Dona Marta confessou tudo, gritando frases cheias de ódio. Essas garotas acham que podem destruir lares impunemente. Acham que beleza e juventude as tornam invencíveis. Revelou ainda que reconheceu Camila imediatamente pela tatuagem de borboleta que havia visto em suas fotos online. Consumida pelo desejo de vingança, ela atirou em ambos repetidamente, esgotando todas as balas. Assisti ao vídeo da confissão com o coração partido. Minha melhor amiga havia sido brutalmente ceifada por uma mulher cujo mundo desmoronara devido às escolhas de Camila e de seu marido. Refleti sobre o quanto Camila era ambiciosa, buscando fama e fortuna através de caminhos questionáveis. E agora, sentada sozinha no meu quarto, revivo constantemente aquele momento em que ela saiu para atender aquela ligação fatal. Parte de mim deseja poder voltar no tempo e impedir que tudo acontecesse. Porque não fiz mais para protegê-la. Desde então, a memória de Camila permanece viva em mim. Sua risada ecoa em meus pensamentos, sua energia contagiante ainda aquece meu coração, mas a dor de sua ausência nunca será apagada. Talvez nunca encontre todas as respostas, mas sempre carregarei sua lembrança comigo, como um lembrete de que a vida é frágil e preciosa.